E aí, férias, beleza? Sou o professor Julian, professor de trigonometria. O capítulo de hoje vai ser o capítulo 2 do livro 1 do SAS, né, da primeira série. Sou professor do Colégio Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. E o tema de hoje é unidades e medidas de arcos e ângulos. A página do livro é 10 a 17, quem quiser acompanhar. E é importante ressaltar, gente, que esse capítulo eu dei ênfase essa semana porque ele tem base para os demais capítulos da semana que vem, que são os capítulos 5, 6 e 7, que vai falar em geral de ciclo trigonométrico, como formar o ciclo trigonométrico, o que o seno, o cosseno e a tangente tem a ver com eles, ok? Então, semana que vem a gente vai falar desses três capítulos basicamente juntos, porque eles estão conectados. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir meu rosto aqui, botar aqui no cantinho e vamos partir para o próximo. Lembrar, gente, do capítulo 1. O capítulo 1 a gente tinha precisa só desse detalhe, não precisa dos outros demais detalhes do capítulo 1. Do arco central, que foi bem no início do capítulo 1. O ângulo central formado, né? O ângulo central, ele tem a mesma unidade de medida angular da distância de A até B de uma circunferência, né? Do segmento de A até B, né? Então qual é a ideia aqui? Que se aqui tiver 30 graus e for um centro de uma circunferência, esse ângulo, ele vai ter a mesma unidade de medida do próprio arco, ok? Angular, então no caso também vai ter 30 graus. Então a gente só trabalhou com graus. Nesse capítulo a gente vai ver uma outra unidade de medida que é radiano e a relação entre graus e radianos, ok? Então vamos lá, falar do pi, né? Na Grécia Antiga, eles gostavam muito de circunferência, de círculos, né? Que por causa do sol, e eles, né, tinha a questão da crença e do ciclo, né, da vida, enfim, estudaram bastante a circunferência e eles perceberam que se eles medirem o comprimento da circunferência, se ele pegar aqui, ó, o comprimento da circunferência, que é a volta, dá para fazer isso com um barbante, esticar e medir mesmo, né, bem simples a técnica de medição. E medir também o centro, o diâmetro, e dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar o valor aproximado de π, que a gente já sabe, né, que é 3,145,9, vai e assim por aí, né? Lembrando que é um número irracional. Nas questões, normalmente a gente usa de 3 para 3,1 ou 3,14, né? São as três situações que as questões normalmente cobram. Não precisa decorar todos o restante, né? Porque é infinito. Então, gente, lembrar que o diâmetro ele passa pelo centro da circunferência, né? É um segmento de reta de uma ponta a outra da circunferência que tem que passar obrigatoriamente pelo centro, né? Uma retazinha que passa pelo centro. Então, descobrindo o valor de π, entender esse valor de π, vocês fizeram já uma atividade encontrando valores próximos, que a chance de erro, né? Eu sei que às vezes encontra 3,2 se vocês fizerem essa medição em casa, é por causa das subunidades, né? A gente tem dois problemas. Ou vocês mediram, às vezes, de forma errada, até o diâmetro, que é o mais fácil de medir. Às vezes você sobe só um pouquinho e não passa pelo centro. Isso altera bastante o valor e às vezes dá 3,4, por exemplo. Se você medir certinho e vocês usar subunidade, não só centímetros, mas usar milímetro, né? E assim vai, você consegue várias casas decimais, você vai conseguir se aproximar cada vez mais do valor de π. Viu? Vamos lá, sobre essa situaçãozinha aqui, nos dá, gente, a construção da fórmula do comprimento da circunferência, a famosa fórmula de 2πr. Então, o comprimento da circunferência surgiu devido a essa teoria de encontrar o valor de π, né? Então, ó, fazendo uma regra de 3, a gente tem que comprimento, ó, fazendo a regra de 3 cruz credo, né? Vai ter comprimento é igual π vezes o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, já tá cansado de saber disso, né? A gente pode substituir no lugar de d de diâmetro 2 vezes o raio, né? Aqui tá todos os dados, viu, gente? Quem é quem em cada letra. π vezes 2 vezes o raio, por conveniência, né? A gente pode colocar esses dois aqui na frente. Então fica 2πr. Tranquilo? Foi assim que surgiu a fórmula do comprimento da circunferência. O que é um grau?
Gente, um grau é bem simples. O grau ele surgiu, né? Essa unidade de medida era bem... você pegar a circunferência e dividir em 360 partes. Se você puxar, você dividiu essa parte e pegar um pedaço dela, que é um pedaço só, você vai ter um grau. Simples e fácil. Então um grau é 1 sobre 360 avos, né, de uma circunferência. É uma parte só. Então esse pedacinho. Daqui você teria que fazer 360 aqui. Então pega é um grau. Simples e fácil também. Mas o grau ele tem submúltiplos, os minutos e os segundos, né? Um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então um grau está para 60 minutos, pode fazer aquela tabelinha e fazer a regra de 3. Colocar o valor aqui, ó, na primeira tabela, ó, 1 grau, graus embaixo de graus, minutos embaixo de minutos. 1 grau está para 60 minutos. Aí se eu tiver 15 graus, 15 graus está para x e fazer a regra de 3. E assim vai também para os demais, né? E aqui é de graus para segundos, é pular desse daqui até os segundos, né? Então 60 vezes 60 dá 3.600. Por isso que tá aqui também, se vocês precisarem. Bem simples, né? Só cuidado para confundir essa partezinha aqui que eu botei aqui em cima, ó. 15 graus e 5 minutos é totalmente diferente, tá? De 15,5 graus. Ó como é que tá, ó, 15 graus para depois minutos. Então você pega esse pedacinho aqui dos minutos, ó, que eu tô riscando aqui com o som do mouse, ó. Esses 5 minutos você vai ter que transformar para graus para ver quantos realmente de graus você tem. E 15,5 graus você teria que pegar essa parte decimal, 0,5, né, e transformar em minutos para ver quantos realmente de minutos tem. Ok? Cuidado com isso, principalmente nas alternativas. A gente vai ver na instante nas resoluções. Então vamos lá. Pensando aí, ó, eu quero transformar a letra A no exemplo 1, quero transformar 15 graus em 60 em minutos, né? Desculpa, 15 graus em minutos. Então eu vou usar da regra de 3, 1 grau, né? 1 grau está para 60 minutos. 15 graus, graus embaixo de graus, está para x. Fazendo a regra de 3, né, o cruz credo, 1 vezes x dá x, e 15 vezes 60, né, eu vou multiplicar e vai dar 900 minutos. Transformei de boa. Na letra B, 1 minuto está para 60 segundos. Eu quero transformar 12 minutos para 60 segundos. Então, ó, 1 minuto está para 60 segundos, 12 minutos, minutos embaixo de minutos, e segundo que eu quero encontrar, boto x embaixo do 60. Faz a regra de 3, 1 vezes x dá x, 12 vezes 60, 720. Tranquilo? Dá pra perceber, gente, ó, quando eu quero transformar uma unidade maior, tipo grau, ele é o maior, depois vem o minuto, depois os segundos. Se eu quero transformar do maior para o menor unidade, então eu tenho uma unidade e tenho os submúltiplos dela. Se eu quero transformar ela para esse submúltiplo, eu só vou multiplicar por 60. Se eu quero retornar minutos para graus, eu só dividir por 60. Tranquilo? Então se pedir de graus para minutos, é só multiplicar por 60. E de minutos para graus, que é, eu estou aumentando agora, né, a unidade, é só dividir por 60. Tranquilo? Então vamos para a letra C. Letra C é 15 graus para segundos, ó. Aí já vou usar aquela terceira tabelinha. 1 grau está para 3.600 segundos. 15 graus está para x. Então, se graus é maior e está indo para o menor, é só multiplicar. Então, vou multiplicar 3.600 vezes 15, ó. Fazendo a regra de 3, vocês vão perceber isso, né? Aí vai dar 54.000, né, segundos. Voltando para a letra D. Agora a letra D já está começando a ter as pegadinhas. Ó, tá 7 graus e 12 minutos. E eu quero para graus. 7 graus já está em graus, né? Então, ó, a gente vai separar. A gente tem que calcular só os 12 minutos. Então, vamos lá. 1 grau está para 60 minutos. X está para 12, né? Porque
x grau embaixo de graus e minutos embaixo de minutos. Veja que agora a gente vai transformar uma unidade menor em uma maior, então só basta dividir. Então, fazendo a regra de 3 aqui, vocês vão perceber isso, ó. 60 vezes x, né, igual a 12. X é igual a 12 sobre 60. E aqui você pode simplificar para ficar mais fácil, depois dividir. Vai dar 0,2. Então a gente tem o que? 7 graus mais 0,2 graus. Então a gente tem quem? 7,2 graus. Ok? Bem simples, né? E vamos para o último exemplo de graus para minutos. Vamos transformar aí. Transformando esse graus em minutos é bem simples. Ele fala assim: 15,5 graus. Podemos afirmar que é igual a 15,30 graus? Não, né? Porque os dois estão em unidade de graus e a gente não transformou nada. Então já dá para ver que é diferente. O segundo item tá 15 graus e 50 minutos. Vamos transformar. A gente precisa transformar esse pedacinho, porque a alternativa 2, 3, 4 e 5 tá tudo em minutos, né? Então a gente já tem 15 graus, beleza? Porque tá tudo normal. E falta a gente pegar o 0,5 graus e transformar em minutos. Então a gente pode trabalhar lá. 1 grau está para 60 minutos. 0,5 está para x. Se você for reparar, 1 grau e 0,5 é metade, né? Então você já sabe que vai ser metade de 60. Mas pode fazer com esse crédito. 60 vezes 0,5 vai dar 30. Então a gente tem 15 graus e 30 minutos, né? A terceira opçãozinha aí está correta, né? Cuidado com a quarta também, porque tem segundos, tem duas aspinhas e pode confundir. De boa, galera?